Saudações, investidor, tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre o maior erro de se investir em IRB, um erro que muita gente está cometendo, e eu estou fazendo esse vídeo aqui especificamente para explicar um pouco melhor um ponto sobre a valorização que a IRB pode ter quando toda essa crise que ela está passando passar. Mas aqui vale só destacar sobre o que está acontecendo em IRB. Então aqui a gente vai falar basicamente o que aconteceu com a empresa desde 2020. Se você já está cansado de ouvir isso, aqui embaixo do vídeo tem a minutagem, você pode só pular, tá bom? Mas o que aconteceu com a IRB e por que ela caiu tanto? Bem, basicamente, a antiga gestão, a gestão que seguia com a empresa lá em 2020, ela era fraudulenta. Ela cometeu aí várias fraudes na contabilidade de IRB para conseguir ganhar mais bônus com essas operações. Basicamente, quando aumentava a receita de IRB, eles acabavam ganhando bônus dessa antiga gestão. Então o que eles faziam? Não, vamos aceitar todos os contratos de resseguro, por mais maus contratos que sejam, por mais que eles sejam mal precificados, só para aumentar a receita e dane-se, depois a gente vê depois o que faz. E na verdade, tudo isso vem à tona em 2020 e a gente descobre que a IRB na verdade tinha vários e vários contratos péssimos que estão destruindo com a rentabilidade da empresa. E tá bom, desde então a IRB vem dando uma série gigantesca de prejuízo e esses prejuízos eles se mantêm até hoje porque esses contratos que foram fechados antes de 2020, lá pela antiga gestão, ainda continuam ativos até hoje. Então se a gente pegar um gráfico e traçar de prejuízo por tempo, a gente vê um gráfico mais ou menos assim. O prejuízo ele vai diminuindo com o tempo, enquanto esse contrato aí for vigente, e em um determinado momento ele simplesmente cessa, que é quando o contrato acaba. Então, na verdade, a IRB está dando uma série de prejuízos, mas isso é momentâneo até a finalização desses contratos ruins. Tá bom, só que o grande problema de IRB é que você não tem como prever com precisão qual que vai ser a situação financeira da empresa quando esse efeito de cauda desses contratos podres acabar. E aqui só fazendo um leve comentário, esses contratos fraudulentos podem ser chamados de contratos podres, e esse sim é um nome técnico, não é um nome que eu estou inventando não, tá bom? Mas quando esses contratos podres acabarem, esse efeito de cauda do prejuízo desses contratos acaba, logo a IRB pode se voltar a se tornar lucrativa. Tá bom, mas quanto de prejuízo ela vai ter até lá, realmente é algo muito incerto, e é o que está fazendo as ações caírem muito. Tanto que caíram de por volta de R$40 lá em 2020 para atualmente muito próximo de 1. Tá bom, mas agora a gente vai começar a falar sobre realmente o que é o assunto do vídeo, sobre qual que é o maior erro do investidor de RBR. E antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação aqui do canal, tá bom? Mas vamos lá falar sobre o maior erro dos investidores de IRB, que muita gente está falando muita merda sobre. Atualmente, as ações de IRB, elas estão valendo algo muito próximo a R$1, certo? E aí eu vou te perguntar, quanto que você acha que as ações de IRB devem valer quando toda essa parte ruim da IRB dá uma série de prejuízos um atrás do outro acabar? Quando esses contratos podres que a IRB tem chegarem ao fim, quanto você acha que pode ser a valorização das ações de IRB? Vou deixar você pensando um pouquinho, coloca aqui nos comentários quanto que você acha que pode ser. Você acha que pode ser de R$5, de 10, de 15, de 20? Bem, existe um erro aqui muito grande, que é o assunto principal do vídeo de hoje. A IRB, lá em 2020, custava R$40, certo? Você pega esse valor e você desconta também o fato de ela ter uma fraude. Ou seja, esse valor de R$40 só é válido porque ela subiu de 10 para 40, porque ela era uma resseguradora muito boa. E na verdade ela não era só uma resseguradora normal, com uma rentabilidade normal, e o que fazia ela ser uma resseguradora tão boa assim era a fraude contábil que ela tinha, que mexia lá nos balanços e parecia que ela tinha uma rentabilidade muito maior do que a realidade. Então você tem que descontar esse ponto da fraude aqui desse valor. Um outro ponto importante também é que ela vem dando uma série de prejuízos um atrás do outro, e você tem que descontar esse prejuízo também desses R$40. Mas por que você tem que descontar o prejuízo? Bem, porque o maior ativo de uma seguradora é o dinheiro. Conforme ela dá prejuízo, ela vai perdendo dinheiro de caixa, logo você tem que descontar então esse valor da cotação da ação, do preço correto da ação. Então tá bom, descontando isso, quanto você acha que deveria valer as ações de IRB? Poxa, você concorda que seria até normal você achar que deveria valer uns 20, uns 15, talvez uns R$10, uma coisa meio assim? Porque, poxa, valia 40, não deveria valer 15, 20, algum próximo a disso? Poxa, então, as ações agora estão cotadas aproximadamente R$1, e com esses valores aqui, que você pode chegar de 20, de R$15, elas seriam uma alta gigantesca de muitas vezes. Mas na verdade,
Esse daí é o maior erro do investidor de IRB. E por que esse é o maior erro? E por que as ações de IRB nunca mais vão voltar para 20, para 15 reais? Bem, isso, obviamente, devido a IRBR ter realizado 2 follow-ons desde 2020. Ou seja, ela emitiu novas ações e vendeu aos antigos acionistas. Ou seja, ela deu a oportunidade de quem for acionista de IRB simplesmente ir lá e comprar mais ações a um preço determinado. E o problema é que esse preço não foi muito bom. Isso aumentou muito o número de ações sem aumentar a quantidade de valor da empresa. Por exemplo, em 2020, lá no começo, antes de tudo, ela tinha 940 milhões de ações. E só um ponto importante a ressaltar, esse MM aqui não é nenhum chocolate não, tá bom? É uma abreviação de milhões. E atualmente, depois desses 2 follow-ons, ela tem 2,5 bilhões de ações. Então, olha o que vai acontecer. Lá em 2020, ela custava R$40, mas se você pegar os R$40 e multiplicar pelo número de ações da época, você vai chegar na conclusão que o valor de mercado de IRBR era de 37,6 bilhões de reais. Se você fizer a mesma coisa hoje, só que para R$15 e usando o número de ações que existem hoje em circulação, você vai chegar no mesmo valor de mercado. Ou seja, qual que é a conclusão disso daqui? Na verdade, IRBR a R$40 lá em 2020 é a mesma coisa que IRBR a R$15 atualmente em 2022, por causa dos follow-ons. Os follow-ons aumentaram os números de ações de modo com que a mesma empresa, custando R$15 a ação hoje, vai ter o mesmo valor de mercado da empresa que custava R$40. Então você olhar para o gráfico e falar, pô, ela valeu 40 um dia, será que ela não vale uns 10 pelo menos hoje? Não, não vale, porque na verdade esses 10 seria muito, por causa da diluição do acionista devido aí aos follow-ons que a empresa realizou. Então tá bom, mas aqui a gente tem um outro problema muito grande, que IRBR a R$40 lá em 2020 não necessariamente era um preço bom, não necessariamente era o preço justo da empresa. E por que não era? Porque lá naquela época, gostaria só de puxar um pouco da memória de vocês, a gente estava no ápice de um mercado de alta, ou seja, as ações subiram muito, muito, muito. Eu daria aqui pelo menos uns 30% de desconto só devido ao fato do mercado de alta. E por que faria isso? Porque naquela época tava um frenesi absurdo, todo mundo tava achando que em 2020 o Brasil ia duplicar de tamanho, ia virar, ia Dinamarca. E a gente sabe o que aconteceu em 2020, a economia só patinou e vem patinando de lado desde então. E aqui também vale só ressaltar que a alta rentabilidade da IRB, que sustentava esse preço de R$40, na época a IRB era a resseguradora mais rentável do mundo. E na verdade ela não é uma resseguradora muito rentável, é uma resseguradora com uma rentabilidade normal. A fraude na verdade foi descoberta porque foram tentar descobrir sobre o porquê que ela era tão rentável assim e descobriram que não era tão rentável assim, era só fraude mesmo, inclusive. Então, na verdade, essa alta rentabilidade que a IRB tinha é balela. Ela tem uma rentabilidade normal de uma resseguradora e não é lá essas coisas também. Então, isso daí também impacta muito o valuation da empresa. E também tem a crise de confiança. Poxa, a IRB, ela fraudou vários balanços. Ela está passando por uma crise muito grande de confiança. As pessoas duvidam muito da capacidade de IRB de se reerguer. Então isso aí também afeta muito o valuation. Então, ao meu ver, esses R$40 lá de 2020 não retratam muito o preço real da empresa. Ou seja, os R$15 atualmente seria um valor extremamente caro para as ações de IRB. Então, quando a gente para pensar um pouco, se tiver alguém falando que as ações de IRB deveriam valer mais do que R$10 em algum momento do longo prazo, essa pessoa está completamente fora da realidade. Porque, como a gente viu, devido ao follow-on, esses R$10 aqui já seria um valor extremamente caro para as ações de IRB. Mas aí fica a grande questão. Quanto que deveria valer as ações de IRB? Pô, na minha opinião, seria algo muito próximo a R$5, mais próximo de 5 do que próximo de 10, por causa de tudo isso que foi apresentado no vídeo de hoje. Mas aí eu deixo novamente a área dos comentários aqui aberta para você falar sobre quanto que você acha que deveria valer as ações e o que você acha da IRB atualmente. Gente, eu vou estar recomendando que vocês assistam também mais 2 vídeos sobre IRB aqui do canal e bons investimentos a todos.